Graça e paz, queridos irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nos concedeu mais uma oportunidade, amados, de estarmos aqui para fazermos a nossa leitura bíblica do livro de Provérbios, lendo 3 capítulos, que é o 12, 13 e o 14, né? Estamos firmes no nosso propósito, que é finalizar nesse ano de 2025 as Santas Escrituras, porque dela e nela nós cuidamos ter vida eterna. Assim como os fariseus, escribas foram censurados por Jesus e eles, e ele mesmo falou isso para eles, mas eles erravam, em não praticar aquilo que eles impunham para o povo, Punham um jugo pesado e eles mesmos não praticavam. Não queremos ser assim, Pessoas, que não praticam a palavra de Deus, somente seja de boca, de palavra, e não seja de atitudes, Nós queremos melhorar os nossos caminhos, é por isso que tudo está escrito ali, para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos, tomar como exemplo as coisas que aconteceram com o povo de Israel no deserto, desde a retirada do Egito, um povo de dura cerviz, obstinado, e que não pôde entrar no gozo do Senhor. Somente Josué e Calebe daquela geração entrou na terra prometida. Amém? Então nós vamos fazer a nossa leitura do capítulo 12, que diz: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio engano. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Desejo o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isto ele receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estutícia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar.
O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Capítulo 13 de Provérbios. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento da graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Capítulo 14. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encolariza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido.
Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Glória a Deus, né, amados irmãos? Nós finalizamos então a leitura de 3 capítulos, 12, 13, 14 de Provérbios, né? E nós vamos finalizar orando e agradecendo ao Senhor, né, por mais esta bênção e vitória, né? Então vamos ficar aqui com essas palavras abençoadas de sabedoria do rei Salomão e daqueles também que aqui deixaram, né, muitos provérbios, amém? Então, que nós possamos adquirir cada dia mais e mais conhecimento do Senhor e também, adquirindo esse conhecimento, poder praticá-lo, amém? Pai amado, Deus querido, Deus que é grande e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e podemos imaginar, meu Pai. A Ti, meu Deus, toda a honra e toda a glória, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós adentramos diante do Senhor, porque agora o véu foi rasgado de cima a baixo e nós temos livre acesso mediante a fé nele, mediante o sangue expiatório dele que foi derramado na cruz do Calvário e foi uma vez por todas eficiente, eficaz para pagar o preço que nos era contrário, Pai. A cédula foi rasgada e agora nós somos teus, somos comprados com o sangue precioso do Senhor Jesus para sermos primícias para o Senhor, meu Pai. Nação santa, raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Por isso, meu Pai, a nossa vida é tua, os nossos caminhos são teus, tudo que temos é do Senhor, meu Pai. Seja feita a tua vontade, que o Senhor continue no controle de nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos por tudo. Amém. Glória a Deus, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.